Olá, meus caros alunos, alunas, amantes da química e do conhecimento. Que prazer, que alegria tê-lo aí junto conosco, eu e o Kelvin, toda a equipe do Aulas Paraná, equipe técnica, para compartilhar, para levar até você mais uma aula de Química Orgânica. Sim, estamos muito alegres, estamos muito felizes por tê-lo aí junto conosco. Professor, beleza, depois desses agradecimentos aí, professor, diga o que nós vamos estudar nesta aula então, professor. Nós vamos estudar mais uma função orgânica denominada de anidridos ácidos. Olhe, professor, quero entender bastante desta aula. Venha comigo, venha comigo. Nós temos alguns objetivos. Conhecer a função química anidridos ácidos, identificar algumas aplicações desses compostos, praticar o conhecimento por meio de questionamentos. Professor, tu falaste em questionamento? Então, quais são os questionamentos desta aula? Observe. O que caracteriza a função anidridos ácidos? Quais as aplicações dessas substâncias? Você já ouviu falar em AAS? Já, professor? Olha, professor, já inclusive tomei esta substância aí. Você vai entender um pouco sobre ela no decorrer desta aula aí. Você vai casar as informações químicas com alguns conhecimentos práticos que você com certeza deve ter. Bom, o que caracteriza a função química anidridos ácidos? Os anidridos são substâncias obtidas pela desidratação. Professor, desidratação, eu sei o que significa isso. Sim, é perca de água. Muito bem, hidratação é a absorção de água, o oposto, né? A desidratação de ácidos carboxílicos. Então, observe, aqui está o grupamento orgânico que caracteriza um anidrido ácido. Observe C-O, CO, esse O ligado a outro C-O, e aqui nós temos grupamentos orgânicos. Observe aqui uma reação química de desidratação de ácido carboxílico. Aqui nós temos ácidos carboxílicos, veja, C-O, COH, é o que caracteriza a função ácido carboxílico, C-O, COH, e aí nós vamos ter esse OH reagindo com esse hidrogênio do outro ácido carboxílico, formando, portanto, a água e o que sobra dos ácidos carboxílicos formando o anidrido. Então, por que anidrido ácido? Porque eles são derivados dos ácidos carboxílicos. Professor, e o nome deles vai ter relação com o nome dos ácidos carboxílicos? Sim! Como nós nomeamos estas substâncias? Observe, anidrido, sim, porque é um anidrido, tá? Anidrido, número de carbonos vai ser o prefixo, o tipo de ligação química vai ser o infixo e a terminação oico, igual aos ácidos carboxílicos. Os ácidos carboxílicos terminam em oico, ácido metanóico, propanóico, pentanóico, e os anidridos também terminarão em oico. Vamos trabalhar, vamos ver este anidrido aqui. Observe, 1, 2 carbonos, 1, 2 carbonos. Pelo grupamento, nós sabemos que é um anidrido. Então, vai ser anidrido, et, porque são 2 carbonos, an, porque são ligações simples entre os carbonos, e oico, anidrido etanóico, ou anidrido acético, um nome usual, lembrando que o ácido etanóico também ele é denominado de ácido acético. Muito bem, vamos pegar aqui mais um exemplo. Temos 1, 2, 3 carbonos, 1, 2, 3 carbonos. É um anidrido, tá? Então vai ser anidrido prop, 3 carbonos, é prop. Então, prop, AN, ligações simples entre os carbonos, e oico, anidrido propanóico. Ah, professor, é mais fácil do que eu imaginava.
Mais fácil do que eu imaginava, professor. Então, tá aí para você. Tempo para você pensar nessa atividade e mostrar que você realmente entendeu de química orgânica, anidridos ácidos. Muito bem. Parabéns por você ter se esforçado e conseguido fazer essa lição. Professor, eu até me esforcei, mas não consegui. Assim mesmo você está de parabéns, porque você está à frente de muitos que nem aí estão com esta atividade, ou muito menos com esta aula. Por isso que você está de parabéns. Vamos conferir a solução aqui. Observe, é um anidrido pela característica, pelo grupamento orgânico, então o nome vai ser anidrido observe, 2 carbonos aqui, e aqui nós temos 1, 2, 3. Então, primeiro vem o et, por ordem alfabética, anidrido, e oico. AN de ligações simples. Oico, porque a terminação de anidridos é oico. Anidrido etanoico, propanoico. Prop, porque são 3 carbonos aqui. Muito bem. Anidrido etanoico, propanoico. Professor, e este, professor? Sim, nós temos aqui um anel aromático, um anel benzênico, então vai ser um anidrido benz e terminação oico, tá? Terminação dos anidridos é oico, anidrido benzoico, e aqui nós temos 2 carbonos
etianioico, anidrido benzoico etanóico. Professor, como que eu vou saber que o benzoico vem antes do etanóico? Aí é pela ordem alfabética, tá? O B vem antes do E. Muito bem. Agora vamos analisar algumas propriedades dessas substâncias químicas, dos anidridos. As moléculas dos anidridos são polares, mas não fazem ligações de hidrogênio. Assim sendo, possuem ponto de fusão e ebulição baixos, mais baixos que os álcoois e os ácidos carboxílicos correspondentes. São mais densos que a água e pouco solúveis nela, sendo, no entanto, mais solúveis em solventes orgânicos. Os anidridos de baixo peso molecular são líquidos e de cheiro irritante e forte. Algumas propriedades químicas. Os anidridos acíclicos reagem com álcoois, formando ésteres e o ácido correspondente, e com amoníaco, formando amida e sal orgânico de amônia. Aí então algumas propriedades químicas desses anidridos. Algumas aplicações. O anidrido etanóico ou anidrido acético é utilizado largamente como agente de acetilação e desidratação na síntese de produtos orgânicos para a indústria química e farmacêutica. É usado para acetilação da celulose e acetato de celulose para filmes fotográficos e outras aplicações. Na indústria têxtil, é utilizado para a obtenção do acetato rayon. Então, temos aqui a estrutura deste anidrido etanóico e algumas aplicações desta substância. Ainda mais algumas aplicações. Aspirina. Ah, professor, eu sabia que tinha alguma coisa com aspirina quando falaste AAS. Sim! Ácido acetil salicílico é preparado pela acetilação do ácido salicílico usando anidrido acético. É utilizado na obtenção do acetato de vinila, assim como de corantes, matérias-primas para perfumes e como reativo na fabricação de vernizes, lubrificantes e lacas para aeronaves. É utilizado na esterificação do amido. Muito bem, anidrido maleico, utilizado na fabricação de plastificantes, resinas poliésteres, resinas alquídicas e maleicas, na produção de aditivos para óleos lubrificantes, inseticidas, herbicidas, fungicidas, ácido fumárico, cola para papel. Está aqui a estrutura dessa substância bastante interessante, anidrido maleico. Algumas aplicações ainda mais, é utilizado na produção de copolímeros, que é um tipo especial de plástico obtido do mecanismo de polimeração de monômeros diferentes, como aditivos em polipropileno, visando induzir modificações nas suas propriedades, como aditivo em elastômeros do tipo EPDM, para melhorar a força de adesão em tintas à base de EVA e outras aplicações. Outro anidrido importante com algumas aplicações, anidrido fitálico, é largamente utilizado na indústria de produção de corantes. Muito bem, e aí vamos ter fluoresceína e derivados, rodamina e derivados, inseticidas, plastificantes, em farmácia, em química analítica, etc. Está aqui a estrutura deste anidrido fitálico. Mais algumas aplicações, uma bem conhecida é a reatividade na preparação de corantes derivados de antraquinona, entre eles a quinizarina por reação com paraclorofenol, seguido por hidrólise de cloreto. Muito bem, então várias aplicações de alguns anidridos ácidos aí. E agora, uma atividadezinha interessante, importante, onde você vai resgatar alguns conhecimentos e praticar novos. Determine a fórmula molecular desses anidridos, classifique os carbonos contidos neles em primários, secundários, terciários ou quaternário. Tempo para você.
Beleza, meus caros, minhas caras alunas, vamos conferir a solução aqui. Bom, muito bem, nós temos aqui então, os azuis são carbonos primários, os verdes carbonos secundários, esses roxinhos aqui terciário e essa corzinha interessante ali, parecendo um laranjado, quaternário. Então observe, professor, carbono primário, sim, é aquele que está ligado a um único carbono. Carbono secundário, aquele que está ligado a outros dois carbonos. E assim segue, professor? Carbono quaternário, aquele que está ligado a outros 4 carbonos. Então, professor, esse aqui, professor, esse é primário, está ligado a um único carbono. Esse aqui, professor, secundário, está ligado a outros 2 carbonos. Muito bem, a regra segue com esta estrutura química também, tá? Observe, carbono, professor, carbono secundário. Então, professor, nós temos 2 primários e 2 secundários nessa estrutura. Temos 2 primários e 6 secundários nessa estrutura. Não temos carbonos terciário nem quaternário. E a fórmula molecular, professor? 4 carbonos, 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Lembrando que cada vérticezinho tem um carbono com os seus respectivos hidrogênios. Então, observe aqui, eu coloquei eles aqui para que você consiga visualizar muito bem. Agora, você já ouviu, sim, você já ouviu falar sobre o AAS, o ácido acetil salicílico, cuja fórmula molecular é C9H8O4 e a fórmula estrutural é esta aqui, conhecido popularmente como aspirina, nome de uma marca que se tornou de uso comum, é um fármaco da família dos salicilatos. Professor, aspirina, eu já tomei, professor, e conheço alguém que toma. Sim, é utilizado como medicamento para tratar a dor, é um analgésico, alivia a dor, contra a febre, é um antitérmico, antipirético e também contra a inflamação, anti-inflamatório, devido ao seu efeito inibidor não seletivo da ciclooxigenase. Tá? Então aqui nós temos a estrutura do ácido acetil salicílico, a aspirina. Mas, professor, sabe de uma coisa, professor? Já ouvi dizer que a aspirina pode salvar a vida de alguém. Meu caro. Minha cara. Verdade, verdade. Espero que você não precise ser salva, ter a sua vida salva por uma aspirina. Mas se for necessário, não hesite. Vamos ver, pensando sobre a aula, como a aspirina pode salvar vidas em caso de infarto? Veja aqui, fatores de risco como hipertensão arterial, tabagismo, diabetes descontrolados podem afetar o revestimento interno das artérias, por onde circula o nosso sangue, levando à alteração que favorece a retenção de gorduras presentes normalmente no sangue. É o início de uma doença inflamatória conhecida como aterosclerose. Professor do céu, o senhor vai falar isso? Sim! O conhecimento liberta, você precisa conhecer para você poder se libertar desses riscos perigosíssimos. Então, observe aqui na imagem, a placa de gordura pode aumentar progressivamente, estreitando cada vez mais o espaço para a passagem do sangue. Ao mesmo tempo, forma-se uma capa fibrosa que reveste a placa e a torna mais dura. Então, esses são os caminhos que podem levar a um infarto. Quando a capa se rompe, a gordura fica exposta, esse material tem grande potencial para atrair plaquetas que se agregam e formam um trombo. Com isso, o calibre da artéria no local diminui ainda mais. Assim, a passagem do sangue fica difícil e o coração recebe menos nutriente e menos oxigênio. Esse estado é caracterizado por dor e grande desconforto e pressão no peito. Ai, professor, já senti só de ficar lendo isso, professor. Nesse momento, recomenda-se, aí é que entra.
A história da aspirina. Aí é que entra. Nesse momento, recomenda-se tomar 2 comprimidos de 100 mg de ácido acetil salicílico com um pouco de água e procurar, claro, procurar socorro imediatamente, socorro médico de preferência. Ao cair na corrente sanguínea, o medicamento interfere na produção do componente das plaquetas, responsável pela tendência de agregação, impedindo que outras plaquetas se juntem ao trombo e atrapalhem ainda mais a passagem, o fluxo sanguíneo. Atenção, o ácido acetil salicílico impede a agregação de novas plaquetas, mas não atua no trombo já formado, nem na placa de gordura. Por isso é essencial procurar ajuda médica, tá? Se você for alérgico a ácido acetil salicílico, nem pense em tomar. Aguarde o resgate ou procure socorro médico e assim você poderá estar salvando a sua vida ou a vida de alguém. Professor, química pode salvar a minha vida? Sim, sim! O que nós estudamos nesta aula? Nós estudamos a função química anidridos ácidos, identificamos algumas aplicações desses compostos, praticamos os conhecimentos através de questionamentos, de perguntas e chegamos ao final de mais uma aula. Professor, eu conheço um ditado que tudo que é bom dura pouco. Verdade, por isso que as nossas aulas duram tão pouco assim. Um abraço e até a próxima.